essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, falou muito comigo. Esse é o caminho. Primeiro tem que falar com a gente. Primeiro que apanha é nós. Depois a gente compartilha. Mas eu espero em nome de Jesus que seja um momento abençoado. E o tema dessa noite que o Senhor colocou no meu coração, as curvas servem para te manter no caminho. As curvas servem para te manter no caminho. E que caminho que é esse? É o caminho que nos leva ao nosso propósito, ao nosso destino. Então as curvas, elas servem para nos manter no caminho e seguir em frente. Eu ouvi uma frase do Ayrton Senna essa semana, e eu até postei essa frase que, quando eu li essa frase, o Espírito Santo tocou o meu coração. Essa frase de Ayrton Senna, quem conhece Ayrton Senna aqui? Os mais novos não ergueram. A frase de Ayrton Senna dizia assim: as corridas são vencidas nas curvas. Na reta, todo mundo acelera. Eu vou repetir. As corridas são vencidas nas curvas. Na reta, todo mundo acelera. Irmãos, olhando para essa frase, no mundo automobilístico, essa frase é para refletir o verdadeiro talento, a verdadeira coragem, e a diferença é justamente nas curvas, que são os pontos mais difíceis. Porque na reta é o ponto mais fácil. Todo mundo acelera, todo mundo fica bom. E só abrindo um parênteses aqui, esses tempos atrás nós fomos andar de kart. Nós fomos se aventurar a andar de kart. Eu nem ia andar. Mas aí chegando lá em Londrina, a oportunidade estava batendo na porta, né? E eu falei, esses meninos aí, para entrar na pista, né? Aquela competitividade vai falar mais alto. Pelo menos eu estou lá dentro, eu dou uma ajeitada. A hora que eu entrei lá, eu esqueci também, eu queria competir. E interessante que aconteceu várias coisas ali. Foi um momento muito gostoso, né, Moisés? Teve umas batidas dentro do box. O Léo arrastou alguns pneus para fora da pista. A Dani não está aqui, né? Pensa na menina que corre. Meu Deus, pé de chuva, Dani. Jesus acende a luz. Mas o que me chama a atenção é que, assim, na reta, quando tinha uma meia curva mais uma reta, todo mundo ali ia bem. Por quê? Porque era reta. Mas na curva, aí uns ia mais rápido, outros mais lento, outros batia. E é justamente essa frase no qual Ayrton Senna fala. Que as corridas são vencidas nas curvas. Porque na reta todo mundo é igual. Trazendo para o nosso lado espiritual e aquilo que o Espírito Santo tocou ao meu coração, corrida significa o quê? Significa a nossa trajetória, a nossa caminhada de vida, a nossa vida. Essa é a corrida. Essa é a corrida no qual o Espírito Santo falou para mim. Só que nessa frase, ganhar a corrida no meio automobilístico é você chegar em primeiro lugar. É você ser o mais rápido. Só que na vida espiritual e na nossa vida, não é chegar em primeiro lugar, mas é chegar no lugar certo. Não é se você venceu em chegar em primeiro, mas é se você venceu em chegar no lugar certo. Na vida nós não estamos falando de competitividade. Na vida nós estamos falando sobre direção, sobre perseverança e sobre propósito. Então eu olho para essa frase e quando eu vejo curvas, o que é curvas? Curvas é onde você diminui a velocidade. Curvas
significa dificuldades, obstáculos, momentos difíceis. Isso são as curvas. É o momento em que nós temos que reduzir para não perder o controle, mas ao mesmo tempo ter uma atenção total para continuar no caminho. E a reta, o que significa reta? Nós falamos aqui. Reta é um lugar onde não tem obstáculo. Reta o caminho é livre. Reta todo mundo é igual, todo mundo acelera, todo mundo vai para cima. A reta, irmãos, ela não precisa de tanta atenção, somente pé embaixo e acelerar ao máximo. Porque é só seguir em frente. E olhando para essa frase, eu entendo que a vida cristã, ela não é uma linha reta. A vida cristã, ela não é um mar de rosas, como muitos pensam que é. A vida cristã, ela não é uma navegação tranquila, como num cruzeiro. A vida cristã, ela não é um playground, que você está ali se divertindo, pulando, escorregando. A vida cristã, ela não é uma estrada sem buracos. A vida cristã não é uma viagem sem curvas, uma viagem sem risco, uma viagem sem danos, uma viagem sem medo, uma viagem sem dores. Por isso que Paulo, ele diz: eu combati o bom combate. Ele não diz: eu combati um bom piquenique, eu combati um bom passeio, estava suave. Não, eu combati um bom combate. Irmãos, é como a luz. A luz, ela veio para iluminar. Ser uma luz em um ambiente onde está tudo iluminado não faz a diferença. Aonde está claro, pensa o sol do meio-dia estralando e uma luz ligada, você nem percebe a luz. Mas é no meio das trevas, é no meio da escuridão que ela faz a diferença. Porque na escuridão revela quem tem luz e quem não tem luz. Assim como nessa frase, na reta, todo mundo é bom, vamos para cima, acelera. Mas na curva é que nós vemos a diferença daquele piloto muito bom, daquele piloto excepcional e daquele piloto que é só um piloto. E é olhando para esse tema, irmãos, eu teria algumas opções aqui para trazer como exemplo essa noite. Paulo é um deles, que era um perseguidor, depois ele se converteu, depois ele foi negado, depois ele foi aceito, foi perseguido, teve muitos altos e baixos. Jó era um homem reto, íntegro, perdeu tudo, foi castigado, mas depois foi restituído. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é um homem chamado José do Egito. Esse homem passou por muitas curvas para chegar aonde ele chegou. Então eu quero pedir para que todos abram Gênesis 41, a partir do versículo 37. Gênesis 41, a partir do 37. Gênesis 41, a partir do versículo 37. A
Aleluia. Como é bom ouvir as folhas dobrando. Vamos lá. Gênesis 41, verso 37, diz assim: O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o controle do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém, irmãos? Até aqui. O que nós acabamos de ler aqui é o momento em que José, ele revela os sonhos ao rei, ao Faraó. E nesse momento, ele não só revela o sonho, mas ele também dá a estratégia. Ó, Faraó, você tem que levantar um homem criterioso e sábio para governar, para fazer a coisa acontecer. E aquilo que nós lemos agora é a hora em que o Faraó fala assim: então, não há ninguém mais sábio e criterioso, em que o Espírito de Deus habita. Então nós estamos lendo a parte final, nós acabamos de ler o desfecho final, o triunfo de José depois de tudo aquilo que ele passou. Só que para chegar aqui, tiveram muitas coisas, aconteceram muitas coisas para que José chegasse aonde ele chegou. E o que nós vamos entender é que cada curva que aparecia no caminho de José estava apontando para que ele chegasse a esse momento. Assim como é na minha vida, assim como é na sua vida. Curvas aparecem para que nós venhamos continuar no caminho, rumo ao propósito de Deus. Amém, irmãos? Então eu olho para esse texto e eu vejo que, olhando para a vida do Zé, eu amo a vida do Zé. Se é um cara que eu quero sentar lá no céu, é o Zé. Fala, Zé, vamos conversar? A vida dele mostra para nós muitas coisas. Eu já vi várias pregações de José, uma melhor do que a outra. Nós olhamos e sabemos da vida dele, e nós entendemos que na vida todo mundo gosta de reta. Quem não gosta? Todo mundo gosta de reta. Todo mundo gosta de acelerar. Todo mundo gosta. Porque a reta flui. A reta, ela é o momento em que tudo está dando certo. A reta é o momento em que todo mundo corre, todo mundo aparece. A coisa flui. Mas quem entende de corrida sabe que nessa frase do Ayrton Senna, ele deixou bem claro que a vitória não é decidida na reta, mas sim nas curvas. E José, ele é a prova disso. Porque José, ele não venceu quando ele estava lá no palácio.
mas ele venceu quando as curvas da vida apareceram sobre a sua vida. O momento do palácio foi só o momento final, mas as curvas da vida o levou até o palácio. E nós olhamos para ele e sabemos que Deus ele trabalha em nossas vidas através dessas curvas. Porque Deus não forma vencedores na facilidade. Deus não forma vencedores só na linha reta. Não, Deus forma vencedores no processo. Quem está passando o processo? Deus está formando vencedores. É no processo que Deus forma vencedores. Então eu olho para esse texto no qual nós lemos sobre a vida de José, e eu vou separar algumas curvas aqui, são inúmeras curvas que nós passamos na nossa vida. Mas a primeira curva que eu quero destacar aqui é a curva da injustiça. José, ele tinha um sonho. Deus deu um sonho para ele. Ele sonhou com um fecho. E o fecho dele ficava de pé. E os outros fechos, que simbolizavam os seus irmãos, o seu pai, se curvavam diante dele. E ele contou esse sonho. E todos ficaram bravos com José. Então, depois, José, ele teve outro sonho. Que o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas, se dobravam diante dele. O que Deus ele falou a respeito desse sonho? Deus estava mostrando o futuro para José. José, você vai ser algo. Você vai ser alguém importante em que as pessoas vão se curvar diante de você. Ou seja, Deus ele mostra um futuro, mas ele não mostra o caminho. Deus mostra para nós o futuro, mas ele não nos fala qual vai ser o caminho. Se Deus falasse o caminho para José, com certeza ele não ia sair da casa dele. Assim como se Deus falar para nós o caminho que nós temos que percorrer, nós vamos burlar o caminho. Então Deus ele mostra o futuro, mas ele não mostra o caminho. E o caminho de José, ele começou com algumas curvas. Quais foram as curvas que começam na vida de José? Primeiro, que ele perde a mãe cedo. A mãe, que é aquele porto seguro, ele já perde cedo. Quando o seu irmão mais novo nasce, ela veio a falecer, ela morre ali no parto. Depois, ele é odiado pelos irmãos. Depois, ele é jogado numa cisterna. Pelos próprios irmãos. Tudo isso é curva. E não só foi jogado na cisterna, como depois ele é vendido como escravo. Tudo isso é curva, irmãos. Ou seja, José, ele sai da casa do pai para ir para o fundo do poço. Isso aqui não parece uma promessa, isso aqui parece um abandono. Poxa, Deus prometeu para mim algo grandioso, vou ser alguma coisa. E aqui eu não estou falando de grau de importância. Mas Deus falou algo a respeito de José. José, você vai ser um cara importante. Mas de repente ele se vê no poço. Assim acontece comigo e com você. Quantas promessas de Deus que Deus já falou em nosso coração. Mas de repente você se vê no fundo do poço. E aí você se pergunta, e aí Deus? Isso aqui não é a promessa. A impressão que eu tenho é que eu fui abandonado. Mas aqui, irmãos, aqui tem uma chave muito importante para nós entendermos. Nem toda queda, nem toda derrota, nem todo poço é para a tua morte. Alguns são direcionamento de Deus para as nossas vidas. O poço não era o fim para José, mas era a curva que o colocaria no destino. Quem pegou?
O poço foi aonde José falou, você vai sair, Deus falou, você vai sair daqui, mas eu vou te colocar lá no Egito, só que eu preciso colocar você no poço. O poço não era o fim, era só uma curva para José ir para o Egito. Amém, irmãos? Só que tem gente que para nessa curva. Tem gente que para na curva da injustiça. Ah, eu não mereço isso. Eu não mereço o que aconteceu. Foram injustos que fizeram comigo. O que eu estou passando foi injustiça que alguém fez para mim. Não se prenda a isso. Não se prenda à injustiça. Mas vença em nome de Jesus a curva da injustiça. José, ele não parou nessa curva. Mas em todo momento ele sabia que tinha um Deus que estava no controle da sua vida. A justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela não é corrompida e ela chega na hora certa. Ela chega no momento certo, trazendo a esperança da recompensa para o justo, mas também traz a consequência para o ímpio. Busca em Deus a justiça dele. Lá em Lucas 18, versículo 7, diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Jesus dizendo, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Não pare nessa curva da injustiça. Não se vitimize. Ah, mas é comigo. Tinha que ser comigo. Porque o fulano é pior do que eu. E para com isso. É só uma curva. Para que o Senhor possa te levar para o destino. Esse poço foi a curva mirando José para o Egito. Amém, irmãos? Não pare nessa curva da injustiça. A segunda curva é a curva da provação. José foi vendido como escravo. Um filho querido, um filho amado, que carregava com uma túnica diferente. Mas ele foi vendido como escravo. E quando ele estava lá como escravo, as coisas começaram a acontecer. Ele estava lá na casa de Potifar. Potifar era simplesmente o capitão da guarda do faraó. Potifar era um cara importantíssimo para o Egito, rico, poderoso. E José foi parar lá, para começar a aprender a governar. José, ele saía tão bem das curvas, que ele começou a se dar bem. Parecia que José estava numa reta, sabe por quê? Porque a palavra diz que tudo estava prosperando com José. A casa de Potifar estava prosperando, estava dando tudo certo, reta, acelerando. José, ele ganha confiança de Potifar. Ele cresce dentro da casa, a ponto de Potifar o colocar como administrador dos seus bens. Potifar percebeu que a bênção do Senhor estava sobre a vida de José. E ele falou, ó, você vai administrar todos os meus bens. Tudo você vai administrar. Confiou-lhe tudo nas mãos de José. Legal, José agora aprendeu a governar. José agora virou a página da sua vida. José agora está voando. Está tudo certo. Até esqueceu os irmãos. Mas de repente, mais uma curva. De repente, mais uma curva. A curva da provação. A mulher de Potifar começa a seduzi-lo. E ele é tentado. Ele é não só tentado, mas ele é pressionado. E além de ser pressionado, ele sofre por uma falsa acusação.
Mais uma curva que aparece. José, ele faz o certo, mas mesmo assim ele é preso. José, ele se posicionou de forma correta, mas mesmo assim isso não livrou ele da prisão. Isso aqui, irmãos, isso aqui quebra muita gente. Essa curva aqui pega muitas pessoas. Se não a curva que eu mais escuto. Porque o problema aqui não é sofrer, o problema é sofrer fazendo a coisa certa. Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou me posicionando diante de Deus, por que isso acontece? É a curva da provação. Só que a curva da aprovação é que de fato revela o nosso caráter. A curva da aprovação é o que mostra o caráter de Cristo em nossas vidas. É a revelação do caráter. José, ele se posicionou, está tudo certo. Olha o que José responde para a mulher de Potifar. Está lá em Gênesis 39, 9. Ele diz assim para ela: ninguém desta casa está acima de mim. Olha a posição de José. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? José, ele se posiciona. Ele se posiciona com uma integridade em Deus. Não importa a situação, não importa aonde você esteja, não importa o que vai custar. José, ele se posiciona. Ou seja, na curva da aprovação, a sua decisão define o seu destino. A sua decisão vai definir o seu destino. José, ele poderia muito bem ceder, ele poderia muito bem negociar aquela situação. José, ele poderia dar uma enrolada, ele poderia se justificar, ele poderia fazer tantas coisas, mas ele decidiu permanecer fiel, apesar de ser uma curva muito fechada. Aleluia. Não pare na curva da aprovação. Não pare na curva da aprovação. José, ele é preso, injustiçado. E agora vem mais uma curva, a curva do esquecimento. Porque José agora ele está preso. Só que José, mesmo preso, sabe o que ele faz? Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele está preso injustamente. Mas ele está ali servindo. Ele está ali organizando a cadeia. Porque José, ele tem uma mentalidade de Cristo. Não importa onde eu esteja, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou no Senhor. E não é no coletivo, é no individual. Porque no coletivo nós podemos sair daqui dançando, dando glória a Deus, aleluia. Mas o que Deus quer ver é o teu individual. José, ele está ali, ele organiza. Ele interpreta sonhos. Ele fala do Deus dele, com a boca cheia. José, ele está ali para fazer a diferença. E ele ajuda um certo copeiro. Ele revela o sonho, aquele sonho que o copeiro teve. E olha o que ele disse para o copeiro. Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. Lembra-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão. Ou seja, Deus usa a vida de José, ele entrega uma palavra para esse copeiro. Em 3 dias acontece. E José está falando, lembra de mim. Lembra de mim. Só que quando nós olhamos o versículo 23,
Nós lemos o 14. Quando nós olhamos o versículo 23, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Essa é a curva do esquecimento, irmãos. É uma curva muito difícil. É uma curva muito ruim ser esquecido. Porque às vezes você ajudou alguém e não foi lembrado. Às vezes você se manteve fiel durante um processo do lado da pessoa, mas não foi reconhecido. Você faz o certo, mas ninguém vê. Tudo isso acontece, irmãos. Tudo isso acontece. E muitas vezes nós somos esquecidos. É a curva do esquecimento. Só que aqui José ele mostra um nível muito acima. O nível de José ele estava muito acima. O nível de relacionamento que ele tinha com Deus não importava as curvas que vinham. Ele estava mais rápido que o Ayrton Senna. José ele estava num nível muito superior. Ele não parou de ser quem Deus chamou ele para ser. Ele não parou de jeito nenhum, mesmo sem reconhecimento e mesmo sendo esquecido. José continuou sendo quem Deus chamou ele para ser. Deus nunca se esquece de quem permanece fiel nas curvas. Eu vou repetir isso. Deus nunca se esquece de quem permanece fiel a Ele nas curvas. Nós não entendemos as curvas, irmãos. Mas as curvas são para nos manter no caminho que nos leva ao propósito. Aleluia, Jesus. Não pare no caminho do esquecimento. Não pare. Não fique se martirizando. Ah, esqueceram de mim. Ah, não lembram de mim. Não, pode ser que as pessoas venham se esquecer. Mas o nosso Deus, Ele nunca se esquece. E no momento certo, você e eu seremos lembrados. Amém, irmãos? E aí chega a curva que vira a exaltação. José está lá preso. Se passaram 2 anos. E ele com certeza orava por esse copeiro. Ô copeiro, Deus, dá uma apertadinha nele. Faz ele lembrar de nós. De repente, esse de repente de Deus, irmãos, esse de repente que não é tão de repente, mas depois de tantas curvas, de repente, Faraó teve um sonho. Faraó teve 2 sonhos. De repente, o copeiro se lembra do Zé. Tudo isso de repente. E ele é chamado lá na prisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Em um dia, tudo pode mudar. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel no caminho, na caminhada. Um dia, tudo pode mudar. Gênesis 41 disse assim, e o faraó prosseguiu. Faraó dizendo, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Eu estou entregando a você, José, todo o comando da terra do Egito. O homem que estava na prisão, preso, agora ele está governando uma terra muito poderosa. Aquele que estava no cárcere, agora ele está como governador. E ninguém pode mexer alguma coisa se não for por ordem dele. Irmãos, presta atenção nisso. A reta que todo mundo quer só chega depois das curvas que poucos suportam. A reta só é uma reta quando nós passamos pelas curvas que
poucos suportam. São poucos que vão suportar. José, ele não foi promovido na reta, mas ele foi aprovado nas curvas. José, ele foi aprovado nas adversidades. Irmão, isso aqui é uma palavra poderosa para a nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu momento, mas isso é uma curva. Isso é apenas uma curva te levando te direcionando para o caminho do propósito do Senhor. Não se desespere. José, ele não vence apenas nas curvas, mas ele venceu por causa delas. As curvas, elas vão fazer com que você vença. Não ignore elas. Não fale mal delas. Não desista nelas, porque ele venceu por causa delas. Aleluia! O poço o levou para o Egito. A escravidão o levou a Potifar. A acusação o levou à prisão, e a prisão levou ele para o palácio, para ser governador. Cada curva estava alinhando o seu propósito, assim como é na minha vida e na sua vida. Simplesmente se mantenha no caminho em que Deus colocou você. A nossa preocupação, ela não tem que ser assim: Deus, mas o porquê dessa curva? Não, Deus, eu estou no caminho certo. Se eu estou no caminho certo, Deus, eu vou me fazer o possível para passar todas as curvas, para enfrentar todas elas, porque eu sei que essas curvas estão me levando para o propósito de Deus, assim como as curvas da sua vida estão te levando para o destino e o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. A vida de José, ela nos ensina muita coisa. Eu já vi muitas pregações a respeito de José, mas essa de forma especial me ensinou muitas coisas. Na reta qualquer um corre. Na reta qualquer um acredita. Na reta qualquer um celebra. Na reta qualquer um pode dirigir com uma mão só. Está tudo fluindo, está tudo reta. Vamos só acelerar. Mas são as curvas que Deus separa os vencedores dos desistentes. São as curvas que Deus prepara, que vai separar os vencedores para os desistentes. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus. Talvez você esteja em uma curva hoje. Eu não sei qual é essa. Eu não sei a curva que você está passando. Se é a curva da injustiça, do esquecimento, se você está sendo pressionado por algo, se você está sem entender nada. Eu não sei qual é o teu momento, mas Deus, Ele manda te dizer: eu ainda continuo no controle da tua história. Não desista no poço. Não desista no poço. Não negocie na pressão. Não pare na prisão. Prossiga. Porque a corrida ainda não acabou. A corrida ainda não terminou. E quem permanece na curva governa na reta. Quem permanece na curva governa na reta. Aleluia. O que Deus tem para você, irmão, o que Deus tem para mim, não te preocupe, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. José, ele estava na prisão. Depois de tantas curvas, levou ele para a prisão. Mas antes, Faraó chamou os sábios da época. Faraó chamou os intelectuais da época.
Se José soubesse disso, ele ia falar assim: nossa, vou perder minha oportunidade. Mas aqui me mostra que aquilo que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, ninguém tira. Lembra de Davi? Davi nem lá estava quando Samuel foi visitar a casa de Jessé. Nem lá Davi estava. A ponto de Samuel falar assim: mas não está faltando ninguém, não. O que Deus tem para você é para você. Não se preocupe com as curvas. Ah, mas a curva vai me atrasar. Não, não vai te atrasar, não. Ela só vai te direcionar cada vez mais para o propósito, para o destino. E quando chegar a hora, irmãos, quando chegar o momento, quando chegar a hora de Deus honrar a sua vida, porque você primeiro honrou a Deus, esse será o momento em que a sua aparência muda. José, quando ele foi chamado lá na prisão, cortaram o cabelo e a barba dele. Quando chegar o seu momento, as suas vestes mudam. O faraó falou assim: coloca roupas de linho, coloca um anel de ouro, coloca uma corrente de ouro. Quando chegar a sua hora, o ambiente muda. José estava na prisão, mas agora ele estava no palácio. Quando chegar a sua hora, a sua vida muda. José, ele era sozinho, mas a partir daí, ele ganhou uma esposa e construiu uma família. Aleluia. Irmãos, curvas vão aparecer. Como nós começamos a ministração, a nossa vida não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas. E o que vai sustentar tudo isso é a nossa fé. A nossa fé em Deus. Mas pastor, às vezes eu não tenho fé. Deixa eu te explicar como é que você vai ter fé. Fé exige conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você busca Ele no secreto, quanto mais você tem intimidade, mais a sua fé ela vai crescendo. Mais a sua fé vai crescendo. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de ler a palavra de Deus. Ter fome não só de ficar no Instagram, no TikTok, olhando um monte de coisa errada. Não, mas ter a fome de ouvir a palavra de Deus. Todo mundo aqui tem tempo para isso. Um tempo para falar assim: hoje eu quero ler o livro de 1 Coríntios. Senhor, me ajuda. Revela o que tem nesse livro. E começar a ler. Leia. Porque é isso que vai nos sustentar nas curvas da vida. Nós temos que deixar de viver a superficialidade em Deus. Parar de viver aquela coisa rasa. Deus não quer que nós venhamos viver o raso. Deus está dizendo para nós: eu quero relacionamento. Eu quero que você mergulhe mais. Eu quero que você dependa mais de mim. Eu quero que você me encontre no secreto. Eu quero que você tenha a sensibilidade de ouvir a minha voz, de ouvir a minha direção. Eu sou contigo todos os dias, não importa onde você esteja, eu caminho com você. É isso que Deus quer, irmãos. Nós precisamos sair do raso, eu e você, nós precisamos sair do raso. É muito bom receber uma palavra profética. Quem gosta de receber palavra profética? Eu gosto de receber palavra profética. Eu gosto de receber uma palavra revelada por Deus. É maravilhoso você receber: ó, eis que o Senhor está falando isso. É maravilhoso, todos nós gostamos. Mas nas curvas da vida, isso não vai sustentar você. O que vai sustentar é a palavra de Deus. É nas curvas da vida que essas promessas que entraram no nosso ouvido começam a ficar vaga. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu lembro de Abacuque falando assim: Senhor, por mais que eu não esteja vendo nada, eu continuo te adorando, eu continuo sendo fiel. É a palavra, é o relacionamento, é a intimidade com Deus. Essa sim vai fazer a diferença.
quando nós passarmos pelas curvas, quando esse momento chegar. Ola baixou de cantaramás. Pode ser que em uma dessas curvas você perdeu o controle e saiu da pista. Ou pode ser que você conheça alguém que em uma dessas curvas da vida tenha saído da estrada. Se perdeu na direção, a curva foi muito brusca, a velocidade era muito grande, ou apenas o que a maioria acontece, a distração. A distração faz com que você não consiga fazer as coisas. Mas pelo contrário, te tira da estrada. Te tira do caminho. Te tira do propósito. É por isso que o inimigo ele lança tantas coisas para que nós venhamos estar distraídos, desatentos. É por isso que muitas vezes o inimigo vem falando assim, não, essa curva é leve, pode acelerar. E nós esquecemos de olhar a placa, o sinal de Deus dizendo assim, curva perigosa. Porque nós não estávamos atentos. Mas eu creio, irmãos, como servo do Senhor, como filho de Deus, como um homem que o Senhor levantou nessa terra para levar as boas novas, eu creio que o nosso Deus, Ele faz o possível e o impossível para buscar cada um que de repente uma dessas curvas acabou se perdendo. E o nosso Deus, Ele é infinitamente poderoso para alcançar cada um. Mas o que nós precisamos fazer é simplesmente levantar a mão e falar, Senhor, eu me perdi no caminho. Eu me perdi nessa curva. Senhor, me traga de volta para o caminho do propósito da minha vida. Senhor, eu não quero mais ficar perdido. Eu não sei se você está passando por essa situação, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação. Mas essa palavra, ela vem de encontro para dizer assim, olha, além da vida ter as curvas, se você acabou perdendo o controle, Deus ele está pronto para te resgatar. Deus ele está prontinho para resgatar você e colocar você de novo no propósito. Deus já escreveu uma história da sua vida. Deus já fez uma biografia da sua vida. Está escrita lá em Salmo 139. Antes que houvesse um dia da sua vida, todos eles já estavam escritos. Inclusive as curvas. Inclusive as retas. Mas se você se perdeu em uma delas, ou se você conhece alguém que se perdeu, Deus ele está pronto para resgatá-lo e trazê-lo. Amém, irmãos? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, essa é uma palavra de esperança. Essa é uma palavra para te dizer que às vezes a coisa aperta. A curva é fechada. Temos que desacelerar quase tudo. Mas o importante é manter o equilíbrio e o controle para continuar no caminho. Nós precisamos continuar no caminho. E quando nós continuamos no caminho, nós sempre seremos reflexo, luz para alguém que está vindo atrás. Quando nós mantemos a nossa caminhada, quando nós mantemos a nossa direção sob controle, mesmo nas curvas,
sempre tem alguém atrás dizendo assim: se ele conseguiu, eu consigo também. Se ele venceu, eu vou vencer também. Você será uma inspiração para que as pessoas continuem lutando para permanecer no caminho certo. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos adorar ao Senhor agora. Adore ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, qual é a curva da sua vida, mas você sabe, e principalmente, Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo és tu. Santo és tu, Senhor. Essa é uma noite, irmãos, que a palavra do Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos traz essa palavra dizendo assim: olha, filho, eu sei que a curva está muito difícil, mas tudo está no meu controle. Deus está falando que essa noite é uma noite que pode ser que alguns perderam a direção e estão perdidos. Erraram a curva, pegaram outro caminho. Talvez não seja você, mas talvez seja alguém que você conheça. Essa palavra é uma palavra que não só vem nos confrontar, mas também venha a ser uma palavra em que nós possamos ensinar outras pessoas. O importante é que Deus está dizendo assim: olha, em mim, continue firme. Continue firme. Não importa a velocidade, mas sim a direção. Permaneça na direção do Senhor. E eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Aqueles que quiserem, feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, agradecemos, Pai, primeiramente a tua presença, a presença do Senhor, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença daquele que criou todas as coisas, a presença daquele que não há impossível para o nosso Deus. Nós agradecemos, Pai, pela tua presença aqui essa noite. Agradecemos pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que essa palavra, Pai, que é uma palavra de confronto, de conforto, de perseverança, de esperança, sabendo que o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho independente das curvas. Saiba que todas as curvas vão te levar para o destino prometido. Lavachou, decanta, lavadas. Chega, lavassuri, anda, lavas. Todas essas curvas, elas têm um propósito de levar para o destino estabelecido pelo Senhor. Somente permaneça. Que nós possamos olhar, Senhor, para a vida de José, esse homem que era improvável, esse homem que foi injustiçado, em que tudo parecia contra, tudo parecia, papai, que não estava ao seu favor, que ele não chegaria onde ele chegou. Mas a história de José nos mostra a fidelidade do Senhor, Pai, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor usa todas as coisas para nos levar aonde o Senhor determinou, Pai. Senhor, eu não sei como é que estão a vida de cada um aqui, mas eu sei que, como a minha, eles também estão passando pelas curvas. Papai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a mantermos, papai, nós nessa caminhada. Senhor, coloca as placas bem visíveis, nos alertando, papai, nos pontos críticos da caminhada. Que nós venhamos estar com a sensibilidade
no Senhor, para que nós possamos, Pai, estarmos prevenidos e alertados, Pai, para toda e qualquer curva perigosa. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fez com José, que o Senhor faça com a minha vida e com a vida dos meus irmãos. E não está nada acabado, assim diz o Senhor. Não está nada acabado. Esse fundo do poço não é o teu fim. Mas é a tua promoção para te levar aonde eu já determinei. Assim diz o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida aqui essa noite, Pai. Abençoe cada vida poderosamente. Nós sabemos que o Senhor já nos abençoou e que nós somos abençoados. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, que boas novas, que boas notícias, que os meus irmãos, papai, aonde eles estiverem, que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, envia anjos da guarda para os lares de cada um de nós. Que os teus anjos estejam lá, Senhor, fazendo uma limpeza espiritual nos nossos lares, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. E que o Senhor venha derramar uma chuva de paz, uma chuva de paz sobre cada lar, uma chuva de prosperidade, uma chuva de bênçãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos familiares, que as tuas mãos possam alcançar aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Alcança, Senhor, a vida de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pois eu declaro em nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada na vida dos meus irmãos. Será uma semana que por onde você passar, a bênção do Senhor estará com você. Assim como José era abençoado, não era a casa de Potifar, não eram as coisas de Potifar, mas a bênção do Senhor estava com José. E essa bênção, eu declaro em nome de Jesus, está com você. Aonde você estiver, tudo ali prosperará. Que venha boas notícias e que na hora das curvas você esteja firme nesse volante, sabendo que o Senhor tem conduzido a tua vida, que o Senhor não tem esquecido, que o Senhor tem visto tudo aquilo que você tem passado, mas que Ele está te preparando no processo, para que você venha vencer essas curvas e governar na reta. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia! 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 Que a graça do nosso Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia.